Conexão Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano. Mais uma edição do programa Conexão aqui pela TV Marília. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. Conexão sempre em nome de Unimed Marília, cuidar bem da sua saúde. Este é o plano. Conosco também a Vitalícia, a levíssima água de Marília. Ainda conosco, claro, a companhia sempre agradável da Lapa, reforço de fundações, e Oral Center, odontologia especializada, do meu amigo Dr. Wilson Kleinschmidt. O programa Conexão de hoje chega para falar de um assunto muito interessante. Vamos falar aqui de decisões financeiras na empresa. Aliás, a gente tem a honra de receber aqui, ao vivo no estúdio do Conexão de hoje, o meu amigo consultor de empresas, consultor de negócios, José Matheus Vieira, que é da Zeppelin Consultoria. Zé Matheus, muito boa noite, obrigado pela tua presença aqui, é sempre uma alegria recebê-lo. Boa noite, Marcos, boa noite a todos, né? É gostoso vir aqui, apesar de que hoje a audiência vai ser baixíssima, né? Porque o assunto hoje está nas grandes mídias aí. Não, Brasília não, Curitiba, Curitiba, que o nosso queridíssimo, né, já deu o primeiro passo, né? O segundo vem lá por Rio Grande do Sul, Porto Alegre, lá no TRF4. Muito bom. Aliás, até a gente vai falar dessa questão de decisões financeiras na empresa. Eu acho que a gente é muito atual, né? A gente até dá uma pincelada no seguinte. Nós tivemos aí já uma alta no índice Bovespa e uma queda já acentuada no dólar, né, com essa decisão. Olha, eu vi uma reportagem há um tempo atrás de que a economia ela desvinculou da política. Ela começou a trabalhar, ela sozinha, independente da política, ela começou a tomar decisões fora a política. A política vai interferir? Sim, vai. Se o Meirelles resolver aumentar imposto, isso vai interferir. Mas ela está caminhando, independente de política, não quer mais saber, que é muito interessante, muito bom para as empresas. Isso vai gerar novos negócios, novas oportunidades, tá, para você poder negociar por aí, porque não adianta a gente ficar esperando as decisões do Supremo, que é muito lento, de decisões aí do Judiciário, quer seja a instância, né, para ver o que vai acontecer. Nós não podemos mais ficar na dependência de políticos em relação à movimentação do país. Então, nós precisamos tomar as decisões mais rápidas e a economia está se desvinculando, longe de querer ficar na dependência desse povo aí. Mas é indiscutível que há um reflexo imediato, né, a partir dessas notícias. É lógico que há. Por quê? Porque se você olhar, o que você está vendo? Que existe um crédito, certo, em relação às instituições. Ou seja, o poder econômico, né, que é as empresas, em relação ao poder político, estão completamente fora. A hora que entra o legislativo e começa a trabalhar, nossa, a coisa começa a melhorar. O que nós precisamos, e a gente tem falado há um bom tempo atrás, é passar o Brasil a limpo. Parece-me que, mesmo todo mundo falando que está uma diminuição, o Lava Jato veio para ajudar um pouco o país a melhorar, porque até então nós estávamos na mão do político que dependia. É só você olhar o que você tem aí dentro dos municípios. Um problema que não deixa de ser uma decisão financeira. Você está vendo, por exemplo, que os municípios não estão recebendo recursos através de pagamento do SUS, saúde, educação e outras verbas aí. Por quê? Porque fica na mão do governo federal para dar para o deputado passar para a gente, aqui para o município. Então, isso daí eu acho uma coisa que vai estar atrapalhando os municípios. Ele não recebe recurso, ele não pode trabalhar direito dentro do município, fazer as obras que são necessárias, os controles que são necessários, pagar quem for necessário. Estou aqui acompanhando a notícia, só para ver essa questão do índice realmente, né? E a gente percebe que o dólar acho que fechou em 3,20, né? 3,20. 3,20. 3,24, se não me falha a memória. Diz que voltou para o patamar de 3,20 no fechamento aqui. O Ibovespa teve em máxima pós-delação da JBS e dólar afunda com a condenação de Lula, né? A manchete do Infomoney.
é interessante, você está vendo como que a economia está reagindo. Ela começa a acreditar no país. E isso vai ser bom para quê? A partir do momento que você tem aí um investimento interessante, nós vamos ter aporte de capital. Vai ser ruim para as exportações, tá? Porque o dólar baixo, o poder de compra lá fora diminui, né? Mas internamente para o país vai ser bom. Eu acredito que vai ajudar bastante. E aí a gente falando de decisões financeiras, são decisões que podem realmente definir o rumo da empresa, né, Zé Matheus? A importância disso, como é que o empresário hoje deve se cercar, quais são as informações que ele deve buscar antes de decidir aí numa atuação direta nas suas finanças? Veja bem, eu tenho uma empresa, eu preciso saber como que essa empresa se comporta. O que eu preciso ter para tomar a decisão? Primeiro é ter controle de estoque. Não que controle de estoque seja fundamental. Depois eu preciso saber as minhas despesas. Quais são as minhas despesas? O que a gente chama de despesa administrativa, outros chamam de custo fixo. Eu gosto de administrativa. Quanto custa eu ficar aberto, funcionando, tá? E não ter faturamento? Então eu estou falando de despesa de água, energia, telefone, internet, aluguel, IPTU, material de escritório, material de limpeza, tudo aquilo que não está diretamente ligado ao produto final, quer seja ele um produto, um serviço ou mesmo no comércio, tá? Que seria o produto, quando eu falo, seria a indústria, o comércio é o produto acabado, a mercadoria. Eu tenho que saber como é o meu imposto, o que eu pago de imposto. Saber que em cima se eu tiver no Simples Nacional, eu tenho uma maneira de fazer a conta, se eu tiver no lucro real é outra maneira, o lucro presumido é outra. Então, eu preciso conhecer essas contas que existem, né, dentro da empresa, quanto está me custando para mim poder apurar esse resultado. Vamos trabalhar no imposto. O imposto, se eu tiver, por exemplo, no Simples Nacional, eu vou apurar através da tabela lá que existe, né, se é comércio, indústria ou serviço, eu vou aplicar um percentual e vou saber quanto de imposto eu tenho. Mas eu tenho que lembrar o seguinte, se eu sou uma empresa que tenho vendedores e pago comissão, eu tenho que colocar essa comissão aí, porque é um percentual sobre as vendas. E sobre o percentual eu tenho que também colocar os encargos. Eu tenho que lembrar, se o vendedor é um vendedor autônomo, eu tenho aí mais 1/12, né, que que a legislação determina, né, para mim, se um dia ele for embora, eu vou ter que pagar esse 1/12 para ele. Então eu já tenho que estar colocando esses valores para saber as deduções que eu vou ter. Se eu tenho cartão de crédito ou cartão de débito, eu tenho que saber quanto custa o cartão de crédito e quanto custa o cartão de débito. Eu tenho que lembrar que o cartão de crédito, ele não é porque é bonitinho que eu passo lá, eu vou ter desconto de 3%, 4%, dentro do que eu recebo, até 2%, depende da negociação que você tem no crédito e um pouco menos no débito. Isso daí é custo para mim, eu tenho que saber e eu tenho que estar na composição de preço dele. Se eu não fizer essa conta, eu vou ter prejuízo lá na frente. Se eu tiver no lucro real, lucro presumido, eu vou ter aplicação de PIS, CONFINS, ISS, é prestação de serviço, ICMS, IPI, se for indústria, se for comércio só, ICMS. E aí eu tenho que controlar esses valores para quê? Para que eu conheça, certo? Quanto que eu estou pagando de imposto. Lembrando, lucro real, lucro presumido, eu vou pagar PIS, CONFINS a cada 3 meses, imposto de renda, pessoa jurídica também eu vou pagar a cada 3 meses e em 3 parcelas, que é uma forma que o governo acha que está ajudando as pessoas, quando ela deveria diminuir. Essa questão, aliás, de imposto, da questão de você, o simples e tal, isso hoje ainda é possível a pessoa optar pelo Simples Nacional? Em alguns casos, isso pode fazer a diferença? Como é que o indivíduo pode chegar aí naquilo que é melhor para a empresa dele? Marcos, olha, para você chegar o que é melhor para uma empresa, tem que se fazer conta. Tá? Se for um comércio, eu vejo hoje um comércio até na faixa aí de aproximadamente R$100 mil por mês aí, vale a pena ainda você estar no Simples Nacional. Depois tem que fazer uma continha para a gente saber se vale a pena ou não. No Simples Nacional é muito simples você apurar o imposto, porque dentro do imposto só você tem PIS, CONFINS, contribuição patronal, que é o INSS,
você tem aí ICMS, IPI, prestação de serviço, tudo, você tem todos esses impostos aí, que está numa única alíquota que você paga numa única vez. Esse é o Simples Nacional. Quando você trabalha com lucro real, lucro presumido, o ICMS, no caso do comércio e da indústria, e também o IPI, você apura através de diferença. Eu compro mercadoria e eu tenho recuperação de imposto. Como tem também no lucro real do PIS e do CONFINS. Há condições de eu recuperar esses impostos para mim poder fazer uma compensação. E isso ajuda o empresário a trabalhar formação de preço e ajuda ele a poder negociar melhor com o seu cliente. Se eu conheço meus impostos, conheço tudo como é a minha empresa, não é difícil de controlar. O que eu preciso é compensar o que eu recebo com o que eu pago. Esse é o grande problema do empresário, que é o fluxo de caixa, que é a descompensação, né, que você tem entre a entrada do dinheiro e a saída do dinheiro. Muitas vezes sai mais dinheiro do que entra. O que ele opta? Usar o cheque especial, que tem um custo altíssimo, quando ele deveria negociar com o banco uma taxa de juros mais baixa. Então, tudo isso faz parte de um contexto que é a empresa como um todo. Eu não posso ver a empresa num pedacinho desse tamanho, eu tenho que ver a empresa como um todo, eu tenho que olhar ela toda. E o empresário tem que ficar pelo menos 1 hora por dia olhando esses números. Se ele não olhar esses números, com certeza ele vai ter problema para frente. E é no dia a dia mesmo, né, Zé? No dia a dia. Deixa eu só complementar. Pois não. É o seguinte, como eu vou fazer a opção? Todas as opções, se eu abrir no meio do ano, uma vez que eu optei pelo Simples Nacional, lucro real, lucro presumido, uma dessas 3 aí, eu vou ter que permanecer com ele até o final do ano. Ou seja, inicia-se o ano fiscal no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Optei por uma, nessa eu vou ter que ficar. Só posso fazer alterações em janeiro do próximo ano. Então, por exemplo, você é um microempreendedor individual e quer passar para o Simples Nacional, sair fora do Simples Nacional, do empreendedor individual. Eu só posso fazer isso em janeiro. E o que eu vou fazer nesse intervalo? Não vou faturar? Não, fatura. O que você tem que fazer, eu até oriento as pessoas, faça um DARF à parte e pague o imposto correspondente ao excesso que você vai ter você pode fazer isso. Faça isso. E aí no janeiro subsequente, no janeiro do próximo ano... Eu entro com a alteração, eu vou a um contador, faço a alteração e entro no Simples Nacional normal. O que eu posso fazer também é o seguinte, chegar em janeiro, eu vou apurar o que aconteceu nesse tempo que eu estourei, certo? Que eu ultrapassei os R$60 mil, vai ser calculado o que aconteceu e eu vou pagar juros, correções e multa desses valores a mais. Se for em dezembro, seria o mês de dezembro. Se for em novembro, o mês de novembro. Então, tudo isso eu tenho que estar observando, eu tenho que estar buscando informações. Essas informações estão disponíveis no mercado. Se você clicar lá no nosso famoso Google, eu vou encontrar isso. É isso aí. Rapidinho a gente vai para o intervalo e a gente volta na sequência do programa Conexão, conversando com Zé Matheus Vieira, que é consultor de negócios, está aqui com a gente, ele que é da Zeppelin Consultoria, falando um pouco sobre decisões financeiras na empresa. Rapidinho intervalo e a gente volta sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Conosco também a Vitalícia. A levíssima água de Marília exige a Vitalícia. Aliás, a Vitalícia é a única água adicionada de sais do estado de São Paulo. Ela é riquíssima aí, é uma água riquíssima com o cálcio e também o magnésio, ou seja, é 0 sódio. Você pode experimentar, você vai perceber que ela é mais leve. Ela mata realmente a sua sede. Também com a gente, a Oral Center Odontologia Especializada do meu amigo Dr. Wilson Clay Schmidt. E também Lapa Reforço de Fundações. É o fim, preste atenção, é o fim das trincas e rachaduras. Lapa Reforço de Fundações. Entre em contato no 3304-0334, faça um orçamento sem compromisso. 3304-0334, Lapa Reforço de Fundações. Rapidinho intervalo e a gente volta na sequência. Até já.
Música